esta criança saia da casa do pai com uns 22, 23 anos. Já passou 23 anos, a sua mente, a sua integridade a ser abusada ou abusado. Amanhã está perante a sociedade para construir relações estáveis. E aí é que as coisas começam a dar errado. Por quê? Porque a base foi uma base corrupta, foi uma base que não é de Deus. Porque nós, como pais, nós devemos dar amor incondicional aos nossos filhos. Isso quer dizer que, mesmo quando eles erram, mesmo assim, nós, apesar de os corrigir, não deixamos de amá-los. Nós, como pais, não devemos fazer diferenças. Você tem 4, 5 filhos. Se você dizer não num, quando o outro vem te pedir alguma coisa, você também tem que dizer não. Porque eles são iguais, vieram do mesmo ventre, mesmo que assim não fosse. Mesmo que assim não fosse. A partir do momento que você começa a criar crianças como seus filhos, suas filhas, não importa se eles foram adotados ou não, a maneira de tratar, de conviver, tem que ser a mesma. Eu aconselho os pais, pessoas que ainda não são pais e mães, por favor, antes de você desejar ter filhos, se endireita na mente, né? Começa já a pensar, a refletir nisso, para amanhã não ser aquele pai, aquela mãe que faz separações, porque isso danifica a identidade do teu filho ou da tua filha. Numa dinâmica de família narcisista, pedido de desculpa é difícil. Nós já viemos de uma cultura, estou a falar principalmente a cultura africana, em que os pais, quando erram, dificilmente conseguem dizer meu filho me perdoa, minha filha me perdoa. É mais agressividade do que outra coisa. Mas com o tempo nós vamos aprendendo que as coisas não são assim. Os nossos filhos, eles têm sentimentos e emoções. E nós, como pais, quando nós erramos, nós devemos sim pedir desculpa aos nossos filhos. Nós devemos sim pedir perdão aos nossos filhos, porque assim estamos a lhes ensinar. Amanhã, quando eles estiverem na sociedade, eles vão se desculpar pelos erros que eles cometem. Dinâmica da família narcisista. E quando houver um pedido de desculpas, eles culpabilizam a vítima. Eles podem até fazer um pedido de desculpas, mas depois eles vão, aquele pedido de desculpas, eles enrolam, até que a forma de se desculpar vai se voltar contra a vítima, para a vítima se sentir culpado ou culpada. É algo muito triste. Outra dinâmica, os pais com esses traços narcisistas, eles gostam de comparar os filhos ou filhas com outras pessoas de fora, principalmente quando eles querem usar de manipulação. Eles começam, olha, fulano, a filha da tia fulana, olha, já fez isso, já fez aquilo e tu não. Cicrano, fulano fez isso e tu não. Quer dizer, eles trazem aquela história de alguém que conseguiu algo para fazer você se sentir mal, e depois de fazer você se sentir mal, eles, quer dizer, aquilo fica aí um vazio na conversa, que você, como vítima, você vai sentir que tudo o que você faz não é suficiente. E é assim que muitas pessoas, se você não tiver cuidado e for vítima de pais narcisistas que usam dessas táticas, você pode se tornar uma pessoa invejosa, querer se comparar com outras pessoas. Outra característica da dinâmica de uma família narcisista é quando você já é um adulto ou uma adulta, eles têm tendência de controlar-te. Eles querem controlar a tua vida, querem saber de todos os detalhes e muitas das vezes para impedir muitas coisas. Por exemplo, se você, como adulto, tomar uma decisão
e eles acharem que aquela decisão não vai de acordo com os interesses deles ou aquilo que eles acham normal, eles vão querer fazer de tudo para fazer você voltar atrás com as suas decisões, mesmo não vivendo dentro da casa deles, mesmo não estando sobre o teto deles. E muitas das vezes, quando eles quiserem exercer esse tipo de controle, eles vão usar outros membros da família para te monitorar, para te controlar, para dar todos os tipos de tudo que você faz, que horas é que você entra, que horas é que você sai, e muitos deles podem até pagar detetives, muitos deles podem monitorar o teu telefone, muitos deles podem pôr escuta as câmaras escondidas que você não sabe, só para saberem da tua vida. E quando não conseguem travar-te no físico, eles são capazes de irem ao altares de bruxaria para tentar te manipular ou controlar a tua vida para correr do jeito que eles querem. Então, isto é um perigo. É um perigo. Quer dizer que você, se for vítima numa família desse tipo, se você não for homem ou mulher de oração, o teu destino acaba por ser totalmente desviado. Aquilo que Deus escreveu para ti acaba por ser totalmente destruído, porque esse espírito é um espírito satânico, é um espírito diabólico que não vem de Deus. E é mascarado de muitas facetas. Então, como uma dinâmica de família narcisista, eles querem exercer controle sobre a tua vida até quando você é um adulto que já é independente, que não vive mais sob tutela deles. Quando você se opor, porque a partir do momento que você sai de uma dinâmica dessas e você começa a conviver fora, ir para a sociedade, você vai notar que afinal aquela dinâmica não era algo normal, era algo abusivo. Então, você pode querer mudar aquela estrutura e querer se curar, e para você se curar, você vai ter que contrariar aquela realidade que outrora te foi mostrada. E contrariar aquela realidade vai significar que você vai ter que impor, como adulto, adulta, vai ter que impor limites. E se há uma coisa que um narcisista, uma narcisista odeia, é quando você lhe põe limites, quando você diz não, quando você diz não às suas manipulações, quando você diz até aqui são as minhas fronteiras, você não pode ultrapassar. Eles usam como é que eu posso dizer em português? Usam o título que têm dentro de uma família, pode ser uma mãe, um pai, um tio, um avô, título da hierarquia familiar, para impor de autoridade sobre você. E quando você já é um adulto, uma adulta, e você diz que até aqui chega, então começa a campanha de difamação. Campanha de difamação quer dizer que as outras pessoas que não sabem desta dinâmica familiar, que estão do lado de fora, vão perceber e vão começar a pensar que você que é o problema. Por quê? Porque é isso que vai começar a ser dito por fora. Olha, fulano não presta, fulano falta respeito, fulano assado, cozido. Então, o teu nome, você se prepara, por isso é por isso que eu estou a dizer que é necessário você orar muito. Se você for vítima desse tipo de família, você tem que orar muito. Você tem que pedir proteção a Deus. Porque
o inimigo trabalha nos bastidores, influenciando esses familiares que têm esses traços. Então você tem que ser muito forte. Porque pode ser, e já vi muitos casos, que a maior parte da família ficou contra uma pessoa, mas nunca sentaram para ouvir a história do outro lado. Então começa a campanha de difamação. O fulano é assado, o fulano é assim, fulano é assim, fulano é assim. E você vê que cada sítio que você vai, as pessoas começam a te rejeitar ou a ficar contra você e a dizer que você é o problema. Isto porque o narcisista ou a narcisista não consegue te controlar mais, não consegue te manipular. Você já consegue distinguir entre a tua vontade e a vontade do narcisista ou da narcisista. Então, quando você começa a impor limites, dizer não, até aqui chega, até aqui não aceito. E mesmo quando você dá conta que eles vão procurar meios espirituais para te manipular, se você for uma pessoa de oração, você vai orar e dizer não, em nome de Jesus, eu não aceito isso. Eu repreendo em nome de Jesus. Então aí vai haver uma guerra espiritual, porque o que está por detrás dos bastidores é um espírito maligno. Aquele mesmo espírito que estava lá, que entrou naquele anjo. O espírito do orgulho, o espírito da manipulação, ele quis ser maior do que o próprio Criador. Ele quis ser maior do que Deus. Deus que lhes fez, ele quis tirar o lugar, detronar Deus, que é para ele sentar lá no trono. Então, esse espírito é terrível. É terrível. E é esse espírito maligno que os opera em muitas famílias e tem destruído a sociedade. Se você conseguir, no pouco que eu estou a liberar, né? Se você conseguir notar alguma semelhança com algo que você tem vivido ou algo que você passou, eu te aconselho a pedir ajuda a Deus em primeiro lugar. Porque você não está a lidar com algo qualquer. Você está a lidar com uma entidade terrível. É uma entidade diabólica do narcisismo. Entidade do orgulho, da inveja e da maldade. Então é preciso nos cobrirmos com o sangue de Jesus. É preciso conhecermos essas coisas para vermos como nós podemos agir. É preciso, às vezes, você pesquisar e ouvir histórias de outras pessoas para você poder identificar se aquilo está se passando na tua vida. Porque se houver portas abertas, porque você passou uma dinâmica dessas, se você hoje tenta fazer algumas coisas e você vê que não consegue, e se você passou por uma dinâmica dessas, eu te aconselho a se curar, a tirar um tempo para curar as feridas da tua alma que foram impostas por causa dessas situações. E te digo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está a me ouvir, você não está só. E você não é a única pessoa, né, que passa por essas coisas. Tem muitos, já ouvi vários relatos de várias pessoas que passaram coisas horríveis por famílias narcisistas, pessoas que foram excluídas de famílias, abusadas, chamadas nomes feios, por causa desse espírito diabólico que é o narcisismo. Outra dinâmica da família narcisista, se você for a fundo, existem famílias que existem violações e abusos sexuais e não são postos para fora, porque é aquilo que eu disse no princípio. São famílias que querem ter uma aparência que tudo está muito bem, enquanto por baixo há muita lixeira. Então, na parte de fora,
é mostrado na sociedade, olha, somos uma família exemplar, está tudo muito bem, mas embaixo a lixeira, coisas escondidas, e Deus vê o profundo e escondido. Deus não gosta disso. Deus não gosta quando nós começamos a esconder lixo debaixo do tapete, principalmente lixo espiritual, lixo que traz traumas, lixo que traz mágoas, lixo que traz maldições para as próximas gerações. Então, como estava a dizer, muitas pessoas que hoje são adultos foram abusados sexualmente em famílias narcisistas e que não puderam buscar ajuda porque não podiam ser acreditadas. E muitas dessas pessoas que cometem esses abusos sexuais têm grandes influências na sociedade, e às vezes os próprios pais, né, que são também narcisistas, são capazes que, se um filho deles passar por esses abusos, eles esconderem e anularem os sentimentos do homem ou da mulher, né, daquela criança que passa por aquelas coisas, porque querem manter sempre a aparência na sociedade que tudo está muito bem, que tudo está lindamente, que são uma família perfeita. Eles usam uma faceta, uma máscara. Mas em nome de Jesus, mesmo depois de anos, Deus arranca máscaras. Deus, Ele mostra o profundo e escondido para curar, porque Deus se importa muito com as próximas gerações. Se você foi vítima de abusos sexuais e que você nunca teve uma voz, você nunca foi ouvido, nunca foi ouvida, meu amigo, minha irmã, meu irmão, não fique com vergonha. Busque ajuda. Um profissional que não tem nada a ver com a tua família, alguém que não conhece a tua família, mas uma pessoa que é profissional, que você possa conversar, procurar um psicólogo, uma ajuda. Não quer dizer que você não bate bem ou que você está a ficar maluco ou maluca, não. Esse aí é o primeiro passo que você deve dar para poder resgatar a tua verdadeira identidade. Porque antes de você vir para essa terra, Deus te deu uma identidade espiritual. Deus já sabia o que você ia ser, como Ele falou com Jeremias, que Ele formou no ventre da tua mãe, da mãe dele, e que Ele lhe chamou como profeta. Então, quando os traumas não são curados, eles são como um fumo que esconde a tua verdadeira identidade. Esses traumas, eles escondem a tua verdadeira identidade. E por isso é muito importante você se levantar, você se resgatar com oração, com ajuda profissional, mas não deixa que uma dinâmica dessas venha destruir o teu futuro e venha destruir a tua geração futura. Porque se não houver um tratamento tanto espiritual como físico, o que acontece é que filhos de pais narcisistas ou pessoas que passaram por famílias narcisistas podem ter esses traços. Então, cabe a você aceitar essas coisas ou não, aceitar esses traços. Você pode escolher dizer não. Eu reconheço que eu vivi uma dinâmica dessas, mas eu não vou me tornar assim. Porque nós temos escolhas, principalmente quando nós somos adultos. Nós temos escolhas a fazer. Os nossos pais ou a nossa família de origem pode ser uma família com certas características físicas, emocionais e tudo mais. Nós escolhemos as nossas emoções. Nós escolhemos as emoções que nós queremos que façam parte de nós. A partir do momento que você é um adulto, uma adulta, você já sabe o certo e o errado. Então você tem o direito de escolher o que você quer ser. Você não precisa ser
como aquilo que você viveu. Deus te deu uma identidade antes de você se tornar esse adulto que você é. Algo que Deus colocou dentro de ti. Apesar de você ter vivido num meio ou ter convivido com pessoas que podem ter esses traços, mas tem uma luz que Deus colocou dentro de você. A partir do momento que você sai desses ambientes, essa luz ainda está aí. Então cabe a você fazer a escolha de não, eu vou me curar, vou deixar que essa luz de Deus se torne mais e mais brilhante, porque eu jamais quero voltar naquele abuso, ser parte de uma dinâmica narcísica. Então, é isso que eu queria deixar para você. Não há nada impossível para Deus, seja quais foram as coisas que você passou no passado, seja qual é a fundação familiar que você teve. Eu acredito que todos nós, de uma ou outra forma, passamos boas coisas e coisas más na infância que nos marcaram, mas a partir do momento que nós crescemos, nós temos a escolha. Nós temos a escolha. Nós podemos fazer escolhas. E por isso é muito importante, se você identificar que você passou numa dessas fundações familiares, é muito importante, a partir do momento que você se torna um adulto, uma adulta, você ser firme nas tuas escolhas. Não deixar que haja manipulação do teu ser, da tua vida, do teu senso de escolher, do teu senso, da tua mente. Porque é isso que eles fazem. Não deixe que usem meios diabólicos para manipular a tua mente, para dobrar a tua vontade. Porque é assim que numa família com fundação narcisista, é assim que eles fazem. Quando eles não conseguem fisicamente, eles vão buscar meios alternativos espirituais malignos para manipular a tua mente, para dobrar-te ao ponto que você começa a se tornar um adulto dependente. Tudo que você tem que fazer, tens que buscar a aprovação de alguém. Não pode. Você, a partir do momento que você se torna um adulto, uma adulta, você tem as escolhas a fazer. Você é independente e não deixe ninguém roubar esta tua liberdade. Se for para se curar, você vai se curar. Busca ajuda, busca oração, ora você próprio. Lê a palavra de Deus. A palavra de Deus cura, purifica a alma. Faz um exercício de perdão. Escreve mesmo num caderno: eu perdoo fulano de tal que me fez isso, aquilo, mas eu escolho viver em paz. E às vezes viver em paz vai significar que você vai ter que se afastar de certos meios familiares que corromperam a tua identidade. Não vai ser fácil. Muitas das vezes esses resultados vão vir com campanha de difamação, que eu falei anteriormente, mas em Cristo você é mais do que vencedor, vencedora. É tua liberdade, é tua vida que Deus te deu para você viver. Não deixe que ela seja desperdiçada por outras pessoas. Cada um de nós tem o direito de viver em liberdade que Jesus deu. A Bíblia diz: se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não deixe que essa liberdade te seja roubada. Não deixe que a tua sanidade mental e espiritual te seja tirada, em nome de ser aprisionado por famílias que têm dinâmicas narcisistas. A novidade disso é que, se você não identificar isso antes de você se curar, até na tua idade adulta, as amizades que você irá escolher, parceiro que você irá casar, a escolha de parceiro que você ou parceira que você fizer, se você ainda não tiver curado ou curada,
você vai escolher exatamente a mesma dinâmica e vai atrair a mesma dinâmica das pessoas com quem você viveu a maior parte da vida. E aí é terrível, porque praticamente vai estar a viver no mesmo círculo. É a mesma coisa, a mesma energia. Hoje há muitos suicídios. Pessoas que aparentam estar normais, ou depois você ouve o fulano se atirou daqui e dali. Você for a fundo, você vai descobrir que eram mazelas da fundação. E a fundação era uma fundação com traços narcísicos ou pessoas excessivamente manipuladoras e controladoras. Essas pessoas chegam a ser perigosas no mundo espiritual e físico porque elas conseguem distorcer a tua realidade ao ponto de você se ver de uma forma diferente da forma original que Deus te fez. Então, toma muito cuidado. É importante, se você identificar alguma coisa, orar, pedir a Deus, Deus me ajude, ler muito, investigar muito sobre isso e identificar, aprender a impor limites e reconhecer que como adulto, como adulta, alguma coisa foi fragilizada no teu espírito e que só Deus tem o poder de reparar. Então, com carinho, eu quero terminar e eu quero fazer uma oração no fundo do meu coração para você, especial, que passou por essa situação, para você que se identificou com alguma das coisas que eu falei. Você não está sozinho, não está sozinha. Deus te ama. Deus te ama. E o amor de Deus não é amor de cobranças. O amor de Deus não é amor de exigências. É aquele amor incondicional que te proporciona a paz de espírito. É aquele amor de Pai verdadeiro que não te cobra nenhum cêntimo por aquilo que Ele vai te dar. Então eu oro que você possa receber esse amor. E eu oro que o Espírito Santo, durante a oração que tiver a fazer, no momento que eu tiver a orar, toque na tua alma e faz você se sentir abraçado, abraçada pelo amor incondicional de Deus. Aquele amor que Ele dá sem nos cobrar nada. Então, vamos entrar em oração. Querido Deus, obrigado, Pai, pelo teu amor incondicional, Pai. Neste momento, venho orar e pedir por cada irmão e irmã que passou por estas fases, por estes momentos em famílias destrutivas, famílias que causaram lesões. Pai, de antemão pedimos que o nosso coração esteja sempre aberto para perdoar, que o Pai dê força a cada um para conseguir impor limites, para proteger-se, que o teu Espírito possa nos proteger, nos dando paz de espírito em cada momento. Pai, cura cada ferida da alma que foi causada por dinâmicas dessas famílias narcisistas. Repreendemos todo o espírito, toda a sombra de demônios narcisistas, demônios de orgulho, de inveja, da maldade, da bruxaria. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo venha quebrar toda a rede da bruxaria que invoca esse tipo de demônios nas famílias. Se entrou, Pai, por portas de traumas, que as portas dos traumas sejam fechadas hoje e sempre com o sangue de Jesus Cristo. Repreendemos o espírito de manipulação e controle que vem através, Pai, de bruxaria, de manipulação da mente, manipulação da alma, manipulação do espírito. Qualquer nome de alguma pessoa que tiver a ouvir essa oração, que tiver em altares de bruxaria para ser manipulado, manipulada, o sangue de Jesus venha limpar, o sangue de Jesus venha queimar esses altares, em nome de Jesus Cristo. Pai, envia os teus anjos, Pai, com a espada embainhada, para disputar, para guerrearem, Pai, a nosso favor. Todo e qualquer
oração contrária, toda e qualquer maldade, toda e qualquer praga lançada, Pai, contra as nossas vidas, contra as vidas daquelas pessoas que passaram por essas coisas, esses momentos difíceis. Meu Deus, essas pragas sejam repreendidas através do sangue de Jesus Cristo. Cobre, Pai, a mente e o coração das pessoas que passaram por esses momentos difíceis. Cobre, Pai, a mente e o coração das pessoas que passaram por essas dinâmicas, Pai, por essas famílias, Pai. Famílias destrutivas, Pai, em que os membros dessas famílias foram usados por Satanás, muitos usados por forças ocultas para tentar destruir a identidade, Pai, das vítimas que andaram por essas famílias. Mas Tu és aquele, Pai, que vês para resgatar a nossa identidade. Tu és aquele, Pai, que vês para limpar, para nos levantar, para nos pôr de pé. Em nome de Jesus Cristo, que haja um resgate da identidade de cada pessoa que ouvir esta oração. Que eles possam perceber que são filhos e filhas amadas, Pai. Que eles possam perceber que há algo de bom que Tu colocaste na vida deles e delas. Em nome de Jesus Cristo. Possam perceber, Pai, que não estão sozinhos e que Teu Espírito Santo está ali para lhes consolar a todo momento quando choram, Pai. Ninguém vê, mas Tu vês, Pai. Os Teus anjos estão ali, como falaste no Salmo 91. Gratidão, meu Deus, pelo Teu amor incondicional. Que cada um dos meus irmãos e irmãs que tiver ouvir esta oração, se passou por essas coisas, que eles sejam curados na alma, na mente, no espírito e no corpo, Pai. Que sejam exemplos do Teu amor e da Tua restauração. E que um dia, Pai, eles possam testemunhar para as outras pessoas, podendo também ajudar outras pessoas a saírem e a se curarem, meu Pai, destas dinâmicas familiares. Gratidão, Pai, pelo Teu amor incondicional, gratidão pela Tua palavra, gratidão, Papá, porque nunca falha o Teu amor, gratidão, meu Deus, pela Tua bênção, pelo Teu caminhar, Pai, o Teu segurar. Tu nos seguras, Pai, Tu nos pões de pé, és Tu que nos dás a força, Pai, para olhar para frente. Muito obrigado, Papá, pelo amor incondicional, amor puro, amor que traz paz, amor que não condena. Obrigado, meu Deus. Que o Pai possa abrir o caminho dessas pessoas que estão a ouvir essa oração, que passaram por esses momentos difíceis, que o Pai possa lhes abençoar como pessoas amáveis, Pai. Abra, Pai, os caminhos dessas pessoas, em nome de Jesus, que pessoas amáveis possam chegar à vida deles e delas. Pessoas verdadeiras, pessoas com amor, pessoas, Pai, sem chantagens emocionais, pessoas, Pai, sem destruição na alma, sem planos diabólicos, Papá. Envia para o caminho dessas pessoas, Pai, pessoas que vão testificar do Teu amor e da Tua bondade. Em nome de Jesus Cristo, queira nas amizades, queira em escolha de parceiros ou parceiras, Pai, queira, Pai, no trabalho, meu Deus, cerca essas pessoas com Teu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Até aqui, mais uma palavra. Eu gostaria de partilhar uma palavra que está em 1 de Coríntios 1, versículo 28 e 29, que diz que Deus usa as coisas mais fracas desse mundo para confundir as sábias. Deus não olha como o homem vê. O homem olha o que está diante dos olhos. 1 Samuel 16:4, se não me engano, diz isso. Que Deus não vê o que está diante dos olhos. Deus olha para o coração. Aquele coração humilde, coração voltado para Ele, Ele ama. Ainda que teu físico não seja como o mundo deseja, porque quando Jesus veio, Isaías 53 descreve Jesus de uma maneira muito diferente que o mundo hoje nos apresenta. E diz a palavra de Deus que Jesus não tinha um parecer assim tão belo para que as pessoas o desejassem, lhe desprezavam por causa disso. Mas Deus não deixou de usar Jesus. Ele usou Jesus para nos salvar.
Então, ainda que o mundo te despreze, saiba que há algo dentro de ti que testifica sobre o amor de Deus. E é isto que Deus quer usar para você impactar corações, para você impactar a vida de outras pessoas. Que você possa reconhecer quem você é e que Deus possa resgatar a tua identidade em nome de Jesus Cristo. Receba um grande abraço meu. Se você puder, abre os teus braços. Eu aqui também, onde estou a abrir os meus braços. Fecha. Eu te amo. Em nome de Jesus, receba o meu abraço. Em nome de Jesus. Shalom.